como pode o próprio Filho ser o próprio Deus? Sobre o verbo haja, que teve no princípio, quando Deus falou haja luz. Isso aqui, a gente quer fazer uma referência, uma pergunta com quem é a palavra de Deus. Eu sei que aqui tem bastante coisa para se desenvolver em relação a essa pergunta. É uma pergunta que não é bem uma pergunta assim, mas é um tema onde a gente vai abordar alguns pontos importantes. O que você diz para a gente e como a gente encontra isso na Bíblia, João? Logo no princípio, quando Deus foi criar os céus e a terra, ele usou o verbo haja. Haja O luz. verbo. O verbo. Vamos guardar isso, né? Primeiro, o verbo, que é uma palavra. Deus agora ele usa um verbo, ou ele usa a sua palavra com um verbo, ele diz haja. Ou seja, agora vai passar a existir isso. Quando nós vamos dentro da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, a Bíblia fala assim, inclusive João escrevendo, ele fala assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Era aí que a gente queria chegar. Que mais A sobre isso? palavra de Deus é Deus, porque a palavra dele é ele. Eu faço, então logo mais sou eu. Eu faço, eu. Então a minha palavra sou eu. Primeiro, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Primeiro capítulo de João. O verbo se fez carne. Que verbo? Haja. Agora esse haja, que é Deus, que sai da boca de Deus, ele agora transforma em carne. Rapaz, Daniel, é difícil você compreender isso se você não tiver a mente de Deus, mas Paulo ele escreve assim, mas nós temos a mente de Cristo, para nós conseguirmos entender essas coisas. Porque agora nós conseguimos ver, e conseguimos agora ver que com clareza quem é Cristo, o verbo encarnado. Ou seja, ele Que é pega a palavra sua de Deus. palavra e transforma no filho. Não que transforma no filho, já estava com ele. Ele só transforma aqui, em carne, porque já estava com ele, a palavra já estava com ele. Haja já estava com ele. Ele agora pega essa palavra, coloca entre nós como carne. E nós vemos na própria palavra de Deus que fala assim, ó, tudo foi feito por ele. Como por ele? Deus que fez o mundo? Como então nós estamos dizendo agora no Novo Testamento que foi feito por Cristo? Porque ele é a palavra. Ou seja, ele é o verbo, ele é o haja. Tudo foi feito por ele, Deus, Jesus, palavra, verbo, para ele. Deus, Jesus, palavra, verbo. Às vezes muitos crentes falam, nossa, mas é bastante difícil entender como que é dois em um. Na verdade são três, não é? Mas agora falando sobre o verbo, né, que ainda temos o Espírito Santo, são três em um, né, que é o Espírito de Deus, que é ele também. Não, mas pegando agora, como pode o próprio Filho ser o próprio Deus? A palavra agora habitando entre nós. O Filho de Deus, a palavra, o verbo. Para nós é impossível. Nós não conseguimos separtir nós em mais de um, dois, três. Mas Deus ele é aquele que ele sempre é. Sua palavra e colocou entre nós como carne. O verbo encarnado.